Última hora, hoje temos a honra de estar sendo recebido aqui no gabinete desse jovem deputado que, apesar de jovem, tem uma carreira já longa na política. Começou cedo, começou com 16 anos. Ele é da cidade de Petrópolis e é pré-candidato a prefeito de Petrópolis. E vai falar um pouquinho para a gente hoje da sua motivação que fez ele entrar na política e da sua trajetória e dos seus planos. Então, fala um pouco para a gente do que motivou você jovem, com 16 anos, a estar iniciando aí nas causas sociais. Primeiro, olá a todos e todas. Agradecer, Ralf, por poder estar contigo aqui na última hora. Agradecer a todo mundo que está assistindo, todo o povo do estado do Rio de Janeiro, em especial a minha cidade de Petrópolis. Comecei muito cedo, como muitos companheiros e companheiras no movimento estudantil, militando ali por melhores condições de educação, militando pelas nossas comunidades, na cidade onde eu moro. E desde então, entrei para a política pública, me formei professor de história, me formei gestor público, especializado em planejamento urbano e gestão de cidades, sempre motivado para que a política possa ser uma ferramenta de mudar as nossas vidas. Eu sei que parece um pouco pretensão, mas não é não. É só mais uma pessoa que tem esperança de que a vida pode ser melhor nas nossas cidades, que as pessoas podem ter acesso a moradia digna e segura, a transporte público de qualidade, a água, a luz, sem esse preço abusivo que tem nas nossas cidades, e também garantir que o futuro dos nossos filhos e filhas seja melhor. Então, é o idealista que resolveu se mover para que essas coisas realmente acontecessem e os nossos sonhos virassem realidade. Estou aqui nessa luta. Fui vereador em Petrópolis por 2 anos, sou deputado por um pouco mais de 1 ano e estou trabalhando muito para que a política possa realmente fazer sentido para as pessoas. Yuri Moura, a gente que acompanha suas redes sociais, a gente vê que você faz um mandato bastante participativo, né, nas comunidades. Como que é a questão da transparência e da gestão em Petrópolis e o que você pretende realizar para melhorar essa questão? Infelizmente, a gente tem um vício político de algumas figuras nas nossas cidades, e aí você é um cara do interior também sabe do que eu estou falando, de gente que acha que é dona da máquina pública. E em Petrópolis não é diferente. Assim como a gente teve Bolsonaro, Cláudio Castro, que fazem sigilo em tudo, em documentos que deveriam ser públicos, em processos que deveriam ser públicos, lá em Petrópolis a gente está vivendo um governo que não tem nenhuma transparência. O diário oficial, que o nome já fala, deveria ser diário, fica atrasado por dias. Tem reunião de conselho municipal que é anunciada no DO depois que já aconteceu. Nessa última semana, a própria imprensa local denunciou que o índice que mede a qualidade do transporte público, e para quem não sabe, Petrópolis vive hoje ônibus sem freio, motorista cobrando ao mesmo tempo, sem nenhuma segurança para trabalhar, ônibus atrasado, ônibus quebrado, são cerca de 7, 8 quebras por dia. E apesar disso tudo, o prefeito teve a coragem de ocultar do site da prefeitura os índices de mensuração do transporte, porque a concessão tem isso. Sem isso ele não pode aumentar a tarifa, sem isso ele não pode pensar o sistema. E quando você olha para um governo que se apresenta como progressista dessa forma, você percebe que está tudo errado. Então, para ter algum tipo de participação popular, é fundamental ter transparência. Em qual licitação está sendo feita, quais são os contratos que estão sendo firmados, quais são os valores, porque o dinheiro público merece respeito. O dinheiro público é de todo cidadão e cidadã, não é do prefeito que está sentado na cadeira. E lá parece que, por causa da questão das chuvas, teve muita verba, muitas emendas especiais, justamente para Petrópolis, para atender a população. Não teve transparência do que foi gasto esse dinheiro todo. Não, uma transparência oculta, porque o próprio relatório que foi entregue a essa Assembleia, que doou, e eu não estava aqui ainda, eu era vereador, 30 milhões para Petrópolis, foi questionado por vários deputados e deputadas daquela legislatura. E quando você olha os repasses federais, você percebe o mesmo problema. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, o governo federal liberou, por meio de portaria, cerca de R$ 580 mil para ação de resposta em defesa civil para Petrópolis, por conta das chuvas de março, que ainda tem os seus efeitos em maio. E aí, eu tive na Secretaria Nacional de Defesa Civil para ajudar nessa liberação. Eu mandei ofício junto ao deputado federal pastor Henrique Vieira para ajudar nessa liberação. E quando eu estive lá, eu vi que da chuva de 2022 o prefeito perdeu mais de 10 milhões porque não tinha projeto.
E o pior, chegou a devolver 1 milhão que deveria ser de assistência às famílias, cesta básica, compra de eletrodoméstico linha branca, enfim, todo o suporte necessário para as vítimas, porque também não apresentou projeto. Então, para além de outras ações não republicanas que a gente precisa sempre investigar em qualquer governo, tem a falta de competência e de prioridade. E aí, para quem está assistindo a gente, é importante entender, se qualquer prefeito de qualquer cidade não usa recurso federal que vem, ele vai perder esse recurso e vai acabar usando o recurso próprio da prefeitura para cobrir aquilo que ele poderia ter feito com o recurso federal. Então, pensa na sua casa. Se você recebe um dinheiro não esperado, você consegue investir numa área que não estava prevista. Então, perder dinheiro sempre é ruim para a prefeitura. E isso junta com a falta de transparência, o que afasta a população da política, o que é muito ruim para nós que defendemos que a política tem que estar a serviço do povo. O prefeito lá é uma pessoa experiente, não era para perder, né? Mas o quê? Falta de gestão? É falta de certidão? O que está acontecendo na cidade que está perdendo o crédito que tem para a cidade? Acho que é um prefeito que está atrasado no tempo, que não entende que a gente precisava de um governo digital, que é o cidadão pegar um celular como esse, poder tirar uma foto do problema na rua, isso informatizado, já ser distribuído para a secretaria necessária, ter uma gestão dinamizada por territorialidade, isso é, se eu recebi hoje uma foto de uma capina que precisa na rua A e recebi o problema de uma coleta de entulho na rua B e ambas são do mesmo bairro, a otimização do serviço funcionar dessa forma, para quando o trabalhador da prefeitura, o servidor, chegar lá, ele já ter na sua ordem de serviço, isso organizado pelo próprio sistema, facilitar a vida do servidor e do acesso à população. A partir do momento que a população sentir parte da administração pública, muitos problemas dos nossos municípios vão melhorar. Só que para isso não dá para ter gente que acha que é dona da administração pública, né? O prefeito de Petrópolis foi prefeito por 4 vezes, está tentando a 5ª. Eu tinha 10 anos nos anos 2000, ele já era prefeito. Eu fui vereador, já fui candidato a prefeito, sou deputado estadual, estou pré-candidato a prefeito novamente e ele continua. Isso não é bom para ninguém, eu não quero estar nesse lugar. Eu quero ser uma pessoa que vai contribuir com a cidade e deixar que o processo democrático renove esse processo. E outra, construir política municipal, não é política de governo. A gente tem que parar com isso de entrar um, sai outro e rasgar tudo que foi feito. Você tem que mudar o que não foi legal, medindo por índices, por gestão pública, ouvindo os servidores, mas construir políticas que vão perpassar anos. Você não resolve o problema da moradia em 4 anos, mas você resolve em 10, dando a tua contribuição em 1, 2 governos, 4, 8 anos. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, o que falta ali é compromisso com a participação popular, compromisso com o que é público, para não ser patrimonialista, achar que é dono daquilo, e entender que os tempos mudaram. E que, graças a Deus, graças à tecnologia, ao conhecimento humano, as pessoas hoje podem acompanhar mais a política do que acompanhavam antes. E isso, para quem é da velha política, é muito ruim. Yuri Moura, já que a gente entrou nesse tema, vamos falar das concessionárias. Você falou que tem ônibus sem freio. Como é que estão as concessionárias lá de água, de luz e do transporte? Esse é um problema que a gente compartilha com vários municípios do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Se você for pegar esse modelo de concessão que foi feito no Brasil a partir da segunda metade dos anos 90, você vê que existe uma problemática de modelo absurda. Eu vou citar alguns exemplos. Hoje a Enel está em 62 municípios do estado do Rio de Janeiro. A mesma Enel que está sendo expulsa de São Paulo, porque nem a prefeitura de São Paulo, nem o governo do estado aguentam a Enel. Se você for pegar a concessão de águas no estado do Rio de Janeiro, você passa pelo mesmo modelo. O Cláudio Castro vendeu a SEDAI, arrecadou quase 30 bilhões, que ninguém sabe ainda para onde é. A gente está fiscalizando para tentar entender o que ele fez com tanto dinheiro, para onde foi, o que melhorou a vida do cidadão fluminense. E essas concessionárias que assumiram os lotes da SEDAI já estão dizendo que querem mais dinheiro. Tem concessionária dizendo que não foi bem aquilo que eles combinaram. A Baixada Fluminense continua com o maior problema de abastecimento. A Baixada Fluminense continua sem tratamento de esgoto. Quando você olha para Petrópolis, é Águas do Imperador, que é do grupo Águas do Brasil, que estava em Niterói, que estava em Friburgo, que chegou em Paraíba do Sul, que está lá na Lagoa. Então a gente percebe que eu não tenho problema nenhum de descentralizar um serviço. Enquanto gestor público, eu não estou dizendo que tudo tem que ser público. Tudo tem que ter burocracia. Não é isso. Mas eu estou dizendo que setores estratégicos, serviço público importante para a população, não podem ser vistos como mercadoria. Taxar as pessoas que não conseguem pagar a conta de água com uma taxa em cima porque ela teve o corte é absurdo, porque ninguém pode ficar sem água por conta disso. Então a crise da luz, da água, do transporte público é por conta de um modelo que tem que ser mudado no Brasil e a gente está trabalhando muito aqui para isso. Eu sou relator da parte da Enel na CPI dos serviços delegados aqui na LERJ.
Eu tenho ido a Brasília para falar com a ANEEL. Eu tenho ido a Brasília para falar com a NTT, que é a Agência de Transportes Terrestres, sobre o problema da Concer, que não pega só Petrópolis, porque a BR-040 é estratégica para o Brasil e para várias cidades do interior. Areal, São José do Rio Preto, Teresópolis, Friburgo, porque todo mundo passa por ali, pela subida da Serra de Petrópolis. E hoje é uma concessionária que criou uma cratera no bairro de Petrópolis, engolindo várias casas de moradores. É uma concessionária que cobra R$14,50 e o próprio TCU, Ministério Público Federal, já falaram que aumentou a tarifa básica de forma abusiva e que está tentando ficar em cima da concessão com o apoio do prefeito de Petrópolis. Sendo que a gente fala, não vai ter nova subida da serra se essa concessionária continuar. Então é uma luta que eu faço porque serviço público de qualidade é fundamental para a população. Você falou sobre a questão dos moradores que às vezes ficam sem condição de pagar a conta e não pode ter o serviço cortado. Petrópolis foi conhecido como um grande polo de emprego, de indústria e de comércio. Como é que está a questão da economia e o que Vossa Excelência pretende fazer ser eleito para gerar emprego? A minha cidade de Petrópolis precisa andar para frente. Não dá mais para a gente perder tanto que perdeu. E aí eu valorizo cidades do entorno que fizeram o seu dever de casa. Petrópolis, por um tempo, perdeu indústria para Três Rios, que fez o dever de casa. Agora Petrópolis está perdendo o turismo para Miguel Pereira, para Areal, para outras cidades que estão fazendo o dever de casa. E eu quero muito que essa cidade se desenvolva. Só que eu quero que Petrópolis aprenda que ela precisa se redefinir. E aí, o setor produtivo está fazendo o que pode, os empresários estão fazendo o que podem, os trabalhadores estão fazendo o que podem, porque está lá a cerveja, está lá a moda, está lá o ecoturismo, que eu sou muito próximo. Estão lá todos os movimentos e as tradições e vocações de uma cidade que é importante para o Brasil, que tem história, que tem natureza e que está sendo esquecida porque o poder público não tem um planejamento. Eu te pergunto, qual é o calendário de eventos consolidados de Petrópolis? Qual é a propaganda de Petrópolis que a gente tem quando chega no aeroporto? Eu lembro que a gente, quando eu era criança, a gente fazia excursão para Petrópolis. Tinha nos colégios. Hoje em dia, meus filhos estudam, nunca me vi falar em excursão para Petrópolis. É isso. A gente foi perdendo a nossa identidade, a nossa capacidade de acolher. Porque hoje o visitante ou o turista chega na cidade e não tem Wi-Fi gratuito. Ele não abre o celular dele. Estou falando de tecnologia de novo, que é mais outra vocação econômica de Petrópolis que a prefeitura não reconhece como deveria. Você tinha que ter o Wi-Fi gratuito e o cara vê assim, caramba, hoje vai ter uma apresentação cultural, amanhã vai ter uma feira de cerveja, se eu quiser fazer uma trilha lá em Secretário eu posso, turismo rural, se eu quiser ir para Itaipava eu vou ter várias coisas lá de gastronomia, a Rua Tereza tá bombando de novo, porque a prefeitura não acolhe. Eu tenho feito esse esforço aqui, tanto que a gente aprovou Petrópolis como a capital estadual das unidades de conservação, o que fortalece a preservação do meio ambiente, visitei todas as unidades, e as administrativas, né, que cuidam das unidades de conservação, e também ajuda a entender que o ecoturismo é um valor da nossa cidade. Apresentei um projeto que vai ser votado amanhã na CCJ, em breve vai para plenário, que cria um programa de publicidade para os polos gastronômicos e de moda da nossa cidade. Articulei com a Embratur, do presidente Marcelo Freixo, meu companheiro e amigo, um projeto de capacitação de guias de turismo, de jornaleiros, de taxistas, de guardas municipais, de garçons, de muita gente em línguas para a gente melhorar nossa receptividade. A Secretaria de Turismo sentou em cima, o prefeito, por conta de politicagem, não quis soltar esse convênio com a Embratur que o nosso mandato articulou, e estou trabalhando muito para a gente poder tirar alguns gargalos que prejudicam o nosso desenvolvimento. Tá aí a Concer. Eu sou o cara que tem a campanha Fora Concer, já fui na NTT 2 vezes para tirar a Concer, estou brigando publicamente com os outros políticos da região, que bom que eu tenho o apoio, por exemplo, do prefeito Gutinho de Areal, que também está do mesmo lado que eu, para dizer que a Concer tem que sair para nossas cidades desenvolverem, e estou fazendo com que a gente possa ter cada vez mais recursos e investimento em redução de riscos, porque Petrópolis não pode ficar só sendo lembrado como lugar de tragédia, que enche o tempo todo o rio, que cai morro o tempo inteiro. A gente tem que criar prevenção para as pessoas não morrerem e para as pessoas que estão fora da cidade verem que dá para visitar e que dá para investir. Para você ter exemplo, eu vou falar aqui de 3 coisas rápidas. Primeiro, que a gente destravou 10 milhões de reais que estavam travados desde 2012 no governo federal para contenção de encostas. Passou Bom Tempo, passou Bernardo Rossi, passou Paulo Mustrange, passou Ingo Ramos, ninguém destravou. Eu assumi aqui na LERJ, a gente foi até Brasília, conversou na Secretaria Nacional de Periferias e o governo Lula teve a responsabilidade de destravar essa contenção de costas. Forcei, e enfim a prefeitura inscreveu projetos no novo PAC, que vai ser anunciado amanhã em Brasília, eu vou estar lá, porque eu tenho certeza que Petrópolis vai ser contemplada
E foi por conta de uma articulação, de uma pressão do nosso mandato, que a gente conseguiu botar de novo Petrópolis nesse mapa do governo federal. De novo pela sensibilidade do governo Lula, de saber que a gente vive uma crise climática e urbana, que precisa de investimento e prevenção para os nossos irmãos e irmãs não morrerem mais na Barreira ou na Cheia do Rio. Então, resolver redução de riscos, tirar gargalos como a Concer, melhorar a energia, por isso que a Enel tem que sair também, porque a própria Firjan fala que Petrópolis tem uma das piores energias das cidades do Rio de Janeiro. E fazer esse investimento nas nossas vocações é o que vai fazer com que Petrópolis ande. E por fim mesmo, para dizer para você que, infelizmente, uma cidade que tem 279 mil habitantes nunca teve um plano municipal de desenvolvimento econômico. Como é que pode isso? Pensar a economia e logo o desenvolvimento social, geração de emprego e renda, oportunidade para as pessoas, se você não planejou. Minha cidade tem 6 grandes universidades. Eu quero que a gente receba mais universitários, que a gente produza mais conhecimento, tenha mais tecnologia, para isso interferir no turismo, nos serviços, enfim, no comércio, que é o nosso potencial. Tinha muita gente que saía do Rio para ir para Petrópolis, agora está ao contrário. Falando na questão do turismo, da cultura e do lazer, dos eventos, já que você tocou no assunto. Petrópolis é uma cidade muito importante para o Brasil, para a história do Brasil. Você vai em Brasília hoje, você parece que o Império não existiu no Brasil, parece que não teve a fase da colonização, não existe uma medalha, um monumento de Dom Pedro lá, e às vezes querem esquecer a história que construiu o Brasil do jeito que ele é hoje. Se o Brasil é do jeito que ele é hoje, porque teve uma história, então Petrópolis tem essa riqueza cultural para passar. O que, como prefeito, você pretende fazer para incentivar, levar essa cultura do Império, essa cultura da tradição do Brasil para o resto do país e para levar mais turistas e desenvolver mais a cultura e o lazer de Petrópolis? É isso, o Petrópolis tem tanta vocação no turismo que ela tem ecoturismo, turismo de compras, tem turismo cultural, turismo gastronômico, tem o turismo histórico, como você colocou, tem o turismo de eventos. E eu vejo que pensar cultura, eventos, turismo histórico, junto do ecoturismo, seja uma coisa que a gente precisa valorizar muito, porque vai interferir também no turismo de compras. E aí lembrar que Petrópolis, além de ser uma cidade imperial, que é uma parte importante da nossa história, sou professor de história, reconheço isso, está lá o Museu Imperial, que é importantíssimo, é um dos lugares que a gente mais recebe visitação na nossa cidade. Mas é também entender que a gente tem uma história republicana. Tem lá o Palácio Rio Negro, que recebeu Getúlio Vargas por muitos anos. Petrópolis foi lugar de decisões importantes. Rui Barbosa. Rui Barbosa esteve lá, tinha lá a sua casa. Como o Tratado do Acre foi definido lá em Petrópolis. Tantas outras coisas, momentos, que o último presidente a estar em Petrópolis, a se hospedar lá, foi o Lula, em 2008, quando anunciou, inclusive, o Cefet na nossa cidade. Eu tive no Instituto Brasileiro de Museus para tentar entender por que o Palácio Rio Negro está fechado. Isso tem a ver com o sucateamento dos outros governos que passaram antes do Lula, de não entender que museu, que cultura é importante. E agora o IBRAM está trabalhando muito para isso voltar. Se a gente não conhece a história, a gente comete os erros. Exatamente. Eu sou professor de história, a gente está fadado a, infelizmente, cometer os mesmos erros se não conhecermos a história. E aí tive no IBRAM para colaborar para a gente ter a reabertura do Palácio Rio Negro, que é importante para a história republicana, e para tentar trazer de volta o presidente, autoridades federais, para tomarem decisões em Petrópolis. O que é isso, para você que é petropolitano está me assistindo? É a gente abrir a CNN, o Jornal Nacional, o SBT, a Record, o Última Hora, e a gente vê que o Lula está lá, ou outro presidente que vier, anunciando um grande programa importante para o Brasil em Petrópolis. A pessoa vai olhar lá na internet, caramba, está em Petrópolis, deixa eu ver o que tem em Petrópolis. Aí que a cidade tem que estar preparada para receber, valorizando também outras partes da nossa história. Nós somos uma cidade também operária. Nós tivemos grandes fábricas lá. Tem prédios enormes abandonados. Parece que agora a fábrica São Pedro de Alcântara, que virou um estacionamento, um absurdo, sim. A prefeitura não tem mexido antes, mas parece que agora empresários perceberam e vão transformar aquilo num pavilhão cultural. Está tendo essa discussão na cidade. Mas e a fábrica Dona Isabel, que está lá largada? Já que a gente, infelizmente, não vai ter de novo aquela pujança a texto, apesar de ainda termos indústrias cheias importantes que precisam de incentivo e de apoio, mas não vamos ter de novo uma fábrica daquele tamanho ali por enquanto, e aquele prédio está obsoleto, por que a prefeitura não toma para si, não desapropria e faz um centro de formação cultural, faz uma articulação com outras universidades e cria cursos em arte, cria cursos voltados para o turismo,
cursos técnicos para a comunidade poder fortalecer as vocações econômicas, chama o setor cervejeiro, dá um pavilhão para eles. Então, assim, esse tipo de coisa precisa andar junto. Não tem uma grande solução econômica. Mas se você cria um mosaico, turismo, preservação, redução de risco, infraestrutura, comércio, serviços, tecnologia, conhecimento, as coisas andam. Eu acredito muito nisso. E quero chamar todo mundo, os sindicatos, as empresas, os trabalhadores e trabalhadoras, a imprensa, principalmente, que é importante, porque a imprensa tem a memória também de tudo que aconteceu, para a gente poder montar um grande plano e já no primeiro possível ano de governo, se isso eu tiver a possibilidade um dia, já está com isso tudo sendo executado. E com certeza o que você falou é importante, ter um grande calendário de eventos. Maricá anuncia o calendário de eventos já fazendo um evento. O prefeito tinha que chamar toda a sua equipe, todo o setor produtivo e falar assim, ó, todo dia 20 de janeiro, 30 de janeiro, eu vou lá no Sesc, no Palácio Quitandinha, que é um prédio importante, e vou anunciar o calendário de eventos. Só que não vão ser 5 eventos no ano, como é hoje, não. Eu vou ter da prefeitura, no mínimo, 2 grandes eventos por mês. O Eduardo Paes colocou que estão criticando muito o show da Madonna, mas é uma época de baixa temporada que o Rio de Janeiro voltou a ter movimento. Movimentou. Fazer debate moral sobre algum tipo de show é um negócio que não ajuda a cidade nenhuma. Porque o debate moral é simples. Se você gosta de uma coisa, você consome e assiste. Se você não gosta, você desliga a televisão e vai pra casa. Todo mundo já conhece a Madonna, eu sabia que seria daquele jeito. Pelo amor de Deus, né? Porque a gente tem que debater o que é importante. Eu tenho 2 filhos, cuido muito bem dos meus filhos junto da minha companheira, do meu pai e da minha mãe, que são bons avós, do meu irmão, que é um bom tio, da toda a família também da minha companheira. E assim, eu quero pensar como a gente pode desenvolver as cidades. E claro que Petrópolis tem um potencial grande para eventos, para grandes eventos, inclusive. Inclusive, antigamente tinha muitos congressos. Deixa eu te falar uma coisa. Política social e de inclusão. Como que está lá os moradores de rua? Tem projetos? O que você pretende fazer para ajudar as pessoas mais carentes da cidade? Na verdade, não está. Porque eu fui autor da Política Municipal de Atenção à População em Situação de Rua, aprovei na Câmara. Era uma demanda de 20 anos dos movimentos sociais, de coletivos religiosos que lidam com a população em situação de rua. A gente aprovou na lei, mas infelizmente o executivo não executou o que deveria, como, por exemplo, curso de capacitação, oportunidade de emprego, cota em concurso público, são coisas que a gente elencou no corpo da lei. E se não fossem as organizações sociais, o atendimento dessa população estaria pior. A gente tem muita coisa para fazer e a vantagem, temos bons profissionais trabalhando nessa área. O que está faltando é um governo que tem sensibilidade para poder incluir essas pessoas que estão em situação de rua em outros processos de oportunidade na vida delas. Então, vejo aí uma chance da gente fazer um bom trabalho. Agora, como professor, o que o município pode fazer para melhorar a educação das crianças? Principalmente a educação inicial, que é a fase que a criança mais aprende, né? Todo mundo sabe que o início da vida é onde a mente da criança está aberta. O que pode ser feito para melhorar as creches, para melhorar a educação de base de Petrópolis? O meu filho estuda na rede pública. Meu filho está no Centro de Educação Infantil, DOM, tem 3 anos, estuda num SEI da prefeitura. E eu vou te falar, eu sou professor, minha especialidade não é educação infantil, mas eu posso falar como pai e como membro do conselho escolar que sou, representando os pais e mães. Dizer que eu confio muito nas profissionais de educação infantil. Eu não preciso dizer o que elas têm que fazer. O que eu preciso, como homem público, é ajudar a criar as condições para que o trabalho delas seja feito. Primeiro de tudo é valorizar essas profissionais. Tem educador infantil, tem mediador de inclusão de crianças com algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, que ganha menos que um salário mínimo. São pessoas que ficam 6, 7, 8 horas por dia, porque também trabalham no final de semana se preparando, se capacitando, não tem piso, e ganham pouco. Não tem piso. Não tem. E o pior, quando eu falo do lado dos pais, tem uma fila de 2.500 crianças aguardando vaga na educação infantil em Petrópolis. Isso é um absurdo. Isso não é investir em educação. Enquanto o prefeito pegou 1,5 milhão e deu para a Fundação Lehman para capacitar os professores e professoras da rede municipal, os gestores da rede municipal. Com 1,5 milhão, a gente constrói, no mínimo, 3 creches. No mínimo, creche de alto padrão, com sala de recursos para poder fazer inclusão. Com 1,5 milhão, a gente aumenta a bolsa dos mediadores que estão fazendo a inclusão. Com 1,5 milhão, a gente cria grande curso de capacitação para as educadoras infantis ainda avançarem nas suas pós,
nas suas formações. Todas elas querem. É só respeitar o tempo de trabalho e valorizar salarialmente. Então, assim, educação infantil. Falo como pai de quem tem um filho que está lá. Porque o outro está muito pequeno, não está ainda na creche, tem 7 meses, o Joaquim. Mas o Dom está lá. Dizer, se valorizar as profissionais e investir recursos para ampliar a rede, fazendo obra em creche, abrindo unidade e garantindo os investimentos internos, merenda, sala de recursos, equipamentos, a educação infantil vira modelo, porque as profissionais sabem o que estão fazendo. Yuri Moura, você colocou a questão das universidades. Você também mostrou que você, apesar de ser deputado estadual, está agindo a nível federal, isso, inclusive liberando emendas e verbas que estavam presas há alguns anos para a encosta, que é uma questão do meio ambiente que a gente vai falar também sobre ela. Você pretende também trabalhar com a questão das universidades federais? Como é que funcionam as universidades federais lá, os centros de formação? A gente tem de universidade pública lá o Cefet, que é muito importante na área da formação da tecnologia, tem ensino médio técnico também, e temos a UF com um curso de engenharia de produção. Porém, temos uma universidade estadual, além do CEDERJ, o consórcio que faz educação à distância. Temos a UERJ com um curso de arquitetura e urbanismo. Eu coloquei emenda impositiva minha, aqui da LERJ, no meu primeiro ano de mandato, R$800 mil para estruturar mais o campus. E tenho me aproximado cada vez mais da comunidade acadêmica para a gente tentar pensar num futuro próximo. E aí, parceria com a prefeitura era fundamental, porque nem o aluguel da sede da UERJ, que a prefeitura era responsável, ela está pagando. O custo voltou para a UERJ. Era um acordo lá de trás, quando a UERJ foi para Petrópolis. Para a gente poder expandir número de cursos, número de vagas. Só que para isso a comunidade acadêmica precisa de incentivo. Então, nesse ano eu vou colocar mais recursos lá de novo e eu tenho uma reunião ainda nesse mês com eles para poder pensar o planejamento disso. Quando eu falo pensar uma cidade que produz conhecimento, eu estou dizendo que é uma cidade que, além de receber universitários e professores que vão morar na cidade, que vão comer na cidade, que vão dormir na cidade, que vão se hospedar na cidade, né? Então isso ajuda a movimentar a economia. Eu estou falando também de criar carreiras que têm alto emprego, têm maior valor salarial, porque são pessoas que vão ter a oportunidade de entrar no ramo da tecnologia, que vão ajudar a cidade a se desenvolver em áreas importantes e que o poder público pode ter convênio. Veja bem, se eu tenho um curso de arquitetura e urbanismo em Petrópolis, o maior problema de Petrópolis hoje é o quê? Moradia e transporte público. É a maior urgência. Qualquer pesquisa, andar na rua, você vai ouvir isso da população. Caramba! Uma cidade com 200 mil e não consegue fazer um transporte público de qualidade? Universidades que discutem isso, porque se você for pegar as particulares, também tem esses cursos. Então, assim, por que eu não faço uma parceria com a UERJ e executo uma lei que é de minha autoria, que é do arquiteto e do engenheiro social? Assistência técnica de habitação e interesse social. O que é isso? É a prefeitura disponibilizar, contratar essas pessoas, pode contratar junto da universidade, essas pessoas irem nas casas, fazer um inventário, um levantamento e ver assim, caramba, nessa comunidade tem aqui, das 100 casas em risco, 10 que se a gente fizer uma pequena intervenção, e a prefeitura tem que fazer com o dinheiro dela, porque é coisa de 10, 15 mil reais, que para nós é muito, mas para a prefeitura é nada, ela sai do risco. Pô, Yuri, legal essa ideia, de onde você tirou? Eu estou tirando dos dados que eu levantei enquanto vereador, dos 15 mil laudos de 2022, da tragédia que abateu Petrópolis, na qual mais de 70% dos laudos eram de áreas que podiam ser requalificadas. O que é isso? Pequenas intervenções e melhorias nas casas e nas comunidades tirariam a casa do risco. É não deixar que as pessoas percam tudo, percam a vida, familiares, fiquem no aluguel social 10 anos para esperar um conjunto habitacional. É você prevenir. Isso tudo era fácil de fazer em parceria com a universidade. Mas o prefeito não tem interesse. Apesar de eu ter feito uma lei para isso. E Minha Casa Minha Vida tem um projeto lá para entrega de casa própria. Esse projeto ainda não foi colocado, não saiu do papel ainda? A gente fez uma audiência pública aqui na LERJ, eu junto do deputado Carlos Caiado, porque ele preside a Comissão de Política Urbana e Habitacional. A meu pedido ele fez audiência pública e eu agradeço ele a parceria, no qual a gente chamou o governo do estado e várias prefeituras. E ali ficou pactuado que Petrópolis receberia alguns empreendimentos. Um do governo municipal, um terreno que foi cadastrado Minha Casa Minha Vida, e 3 do estado. Todos eles estão sendo licitados agora. Estão na parte de chamamento público para as empresas, ainda nesse mês de maio, apresentarem interesse em fazer a obra. Então a gente ajudou nessa articulação também. E eu luto muito pelo Minha Casa Minha Vida. Porém, o que eu estou dizendo é que isso não vai ser a solução, infelizmente. Para você ter ideia, no Vicenço Rivetti, em 2020, foi entregue, na ânsia do prefeito Bernardo Rossi da eleição... O déficit de habitação lá é muito grande? Gigantesco. Por causa isso que eu ia falar, ele entregou 770 unidades, mais ou menos.
cheia de problemas. Depois eu fiz uma audiência pública, que a própria Caixa reconheceu os problemas, aí que a Caixa entrou. Sim, é muita luta de moradia lá. Mas, vamos lá, é importante, né? Que você tem que ir de grão em grão que a galinha enche papo. A gente vai botando 770 ali, 100 ali, beleza. Mas eu prefiro sempre prevenir. E ali ele botou 770 unidades cheias de problemas, num ambiente que naquele momento, em 2020, a gente entendia que pelo menos 1/3 da cidade morava no risco. Eu estou falando mais ou menos 72 mil pessoas morando no risco. Eu estou falando de, no mínimo, de acordo com o plano de redução de riscos, que está desatualizado, inclusive, no mínimo 7 mil casas deveriam ser reassentadas. Ou seja, não dá para fazer o que eu falei, dar uma melhorada na casa, na comunidade, para ela ficar segura. No mínimo, mais outras 27 mil unidades habitacionais estavam no alto risco ou no muito alto risco. Então, você botar 700 unidades para quem é vítima de uma tragédia lá atrás não resolve o problema. É importante, tem que ser feito. Eu estou aqui lutando por isso eu fiz audiência pública Minha Casa Minha Vida. Mas assim, você tem que ter uma política de prevenção habitacional para que não tenha que se produzir mais conjuntos habitacionais, para que as pessoas possam ficar nas suas casas em segurança. É essa a lógica que eu estou tentando mudar lá. É por isso que a gente defende o arquiteto e o engenheiro social, é por isso que a gente tem um mapeamento da cidade para ter contenção de encostas, é por isso que a gente está lutando para resolver o problema da cheia do Rio Quitandinha. Que eu fiz uma audiência pública e depois de muito custo, a gente conseguiu que a prefeitura inscrevesse um projeto no PAC. Então, assim, são essas coisas que precisam mudar. É o prefeito, a prefeita, o deputado, a deputada, o vereador, a vereadora, esperar dar o problema e as pessoas morrerem para falar que agora vai criar solução. E de verdade, eu estou há 3 anos com mandato. Você falou bem, eu milito há quase 20 anos. Só tenho 3 anos de mandato. 2 de vereador e um de deputado. Eu estou fazendo o meu possível, não estou dizendo que eu vou resolver tudo. Apesar de estar tentando eu e minha equipe dar o nosso melhor. Mas eu acho muita canalice alguém que está no poder há 20 anos falar que tem mais alguma coisa para apresentar que não apresentou. É complicado, a gente sabe que esse tipo de problema tem que ir em loco, tem que visitar, conhecer a realidade de cada um, porque na gestão pública, às vezes, não é só pelo telefone que se resolve, às vezes tem que ir, esse mandato participativo que você faz é importante para isso. O Brasil inteiro, o mundo todo sofreu com a epidemia de Covid e, além da epidemia de Covid, lá também tem a questão das enchentes, que gera muito problema na área de saúde. Como é que está a questão da saúde pública de Petrópolis e o que pode ser feito para ser melhorado se eleito for? A gente tem uma saúde que é feita de filas. Fila para quem quer ser atendido no postinho. Infelizmente, apesar de boas profissionais, a atenção básica está sucateada pelo governo. Tem posto que não tem telefone, prontuário eletrônico é uma coisa que sempre prometeram que nunca aconteceu. Tem posto que tem enfermeiro, mas não tem médico. Tem posto que tem médico de vez em quando, mas não tem enfermeiro. Então, assim, esse quadro precisa mudar. Até porque na Secretaria de Saúde hoje são mais de 2 mil contratados precariamente. O que é isso? É o trabalhador fazendo o máximo que pode, mas sem nenhum tipo de direito trabalhista. Recebe pouco por RPA e não tem direito a férias, não tem direito a nenhuma indenização. É um absurdo esse tipo de modelo que o atual prefeito e o ex-prefeito implementaram. E ninguém teve coragem de mudar, mas não falta coragem pra gente. E aí, a partir do momento que você investe mais na atenção básica, você começa a médio prazo, acabar com essas filas de pessoas que vão adoecendo cada vez mais até chegarem na média e na alta complexidade. Principalmente quem tem doença crônica, né? Então, se você cuida do cara que é diabético, da mulher que tem algum tipo de problema de pressão, e ali você consegue fortalecer as equipes de saúde da família, você evita que essa pessoa infarte lá na frente, que essa pessoa tenha que amputar um membro lá na frente. Só que essa lógica na saúde de Petrópolis, infelizmente, nunca foi implementada. E, ao mesmo tempo, por conta disso nunca ter sido feito, você tem uma fila por especialidades. Então, o sujeito, às vezes, vai no posto e consegue, enfim, ser atendido, ele fica 1 ano com a requisição para poder ir no médico especialista. Enquanto isso, ele está adoecendo, ele está morrendo aos poucos. Depois que ele vai no médico especialista, ele consegue os exames. Só que é o pedido do exame, não é o exame. Aí ele fica mais 3, 4 meses adoecendo, morrendo aos poucos. E aí essa pessoa vai depois entrar na outra fila lá final, porque ela não foi cuidada pela prefeitura em nenhum momento. Que é a fila de ter que ter uma operação urgente. Que é uma fila gigantesca. Eu recebo no meu gabinete presencial, gabinete de rua que faço pelas redes sociais do povo petropolitano, um papelzinho lá do Alcides Carneiro, que é o grande hospital público de Petrópolis, de gente que está 1 ano e meio esperando um procedimento simples cirúrgico. Vamos esperar essa pessoa morrer para... Eu conheço famílias que receberam ligação chamando o parente para ser operado e o parente estava morto. Isso é um desrespeito, não tem nenhum mínimo de cruzamento de dados com quem faleceu na cidade. E faleceu por omissão do poder público. Então a gente vai fazer o quê? Tendo oportunidade. Iniciar fazendo um grande mutirão, parceria com os hospitais particulares,
Hospital do Estado, Hospital Federal, profissionais, contratar temporariamente para fazer um mutirão desses procedimentos cirúrgicos de especialidades que têm urgência. Investir dinheiro nisso e contratar bons profissionais. Fazer uma gestão. E investir muito na atenção básica, porque você consegue diminuir essa fila e você consegue mudar a lógica para que essa fila também da atenção básica funcione. Dinheiro não falta para a saúde, não falta. Tem muito recurso federal, tem muita contrapartida estadual, contribuição, e a maior parte do orçamento de Petrópolis, de quase todas as cidades do estado, vão para a saúde. Estamos falando aí de, às vezes, 40% do orçamento. Então, o que está faltando é prioridade. E aí sim a gente vai ter uma população mais saudável. Eu não estou dizendo que dá para resolver isso em 1, 2, 3 anos. Mas se a gente começar a mudar essa dinâmica, os efeitos vão ser vistos em breve e vamos salvar muita gente. É bom conversar com quem tem conhecimento, né? Já falamos de quase todos os assuntos, já falamos de gestão, já falamos de emprego, crescimento econômico, sobre os problemas das concessionárias, saúde, falamos sobre inclusão social, mobilidade urbana e cultura, lazer e turismo. Agora vamos para uma pauta que é a pauta da hora, que é a ESG, que é o meio ambiente. Nós temos aí alguns fundos no estado, o Fundo da Mata Atlântica, nós sabemos que lá tem a Mata Atlântica, nós temos outros fundos. Como que está sendo trabalhado e a importância disso para conter as chuvas, para conter a questão do tempo lá em Petrópolis? Foi o que eu falei, a gente precisa entender que é o encontro de uma crise climática e urbana. O que é a crise climática? É um problema global, da forma como a economia funciona, é o homem depredando, degradando a natureza há anos, num sistema econômico que não tem lógica, esse capitalismo predatório que oprime o trabalhador, que destrói a natureza e vida que segue para alguns poucos lucrarem. Eu sou contra isso. Porém, ao mesmo tempo, esses grandes eventos climáticos extremos que estão acontecendo, eles encontram cidades despreparadas. E aí vem a responsabilidade da política e da sociedade civil. Por quê? Cidades despreparadas pelo fato de quem é pobre morar no risco, porque não teve política habitacional e porque a especulação imobiliária empurrou para o morro ou para a beira do rio. Um problema de falta de saneamento básico. Um problema de não se pensar há muito tempo uma política robusta de defesa civil, na qual a sociedade entende o que é viver nesse momento que a gente está. Um momento ao qual a gente vê cidades que não têm sequer um planejamento urbano. Quantas cidades não estão desrespeitando seus planos diretores, como é o caso de Petrópolis? O plano deveria ser atualizado esse ano, o prefeito não falou nada até agora. Quantas cidades não vão mudando o zoneamento da cidade por conta de outros interesses? Não vão permitindo a degradação ambiental, que é o morro que vai cair em cima de alguém porque alguém comprou o topo do morro e tirou tudo e a chuva veio e lavou. Então, assim, esse tipo de coisa precisa ser falado, porque é sim uma questão da natureza, mas é, antes de tudo, da intervenção do homem na natureza e da irresponsabilidade da falta de política pública. Então, para não ficar só no discurso, a gente propôs lá em Petrópolis o reconhecimento da emergência climática. Uma lei que reconhecia. Sabe quem falou isso essa semana? A Marina Silva, nossa companheira ministra, falou assim, as cidades têm que reconhecer a emergência climática. São 1.942 cidades que têm alto risco no Brasil, dos 5.570 municípios. Lá em Petrópolis, eu era um grãozinho de areia, com a minha equipe apresentei lá o projeto. O prefeito vetou. Prefeito, o senhor é negacionista. Não adianta ter discurso. Quem não reconhece a emergência climática é negacionista. A ciência já apontou, a realidade está aí. Só lá no Rio Grande do Sul já são quase 100 mortos. Na nossa cidade, na última chuva, foram mais de 240. 850 mil pessoas afetadas. Né? 850 mil pessoas afetadas. Se você for pegar nos últimos 10 anos no Brasil, a gente está falando de milhões de pessoas afetadas por conta da chuva encontrando cidades preparadas. Então, assim, reconhecer a emergência climática é conversar com a população sobre novos processos. É investir em política de prevenção de encosta, de drenagem, claro, mas é também pensar coleta seletiva. É pensar que fiscalização ambiental tem que funcionar para pobre e para rico. O problema é que hoje só funciona para pobre. O cara quer construir um condomínio de luxo, ele mete lá a borda infinita dele. O pobre vai bater a lajezinha dele, já estão batendo lá a fiscalização ambiental. E tem que ter para os dois, porque eu defendo o meio ambiente, porque o meio ambiente somos nós também, e aí isso vai garantir um ambiente sustentável. Mas por que flexibilizam para grandes empreendimentos? Aí eu queria falar com todo carinho para todo mundo que visita a minha cidade, que eu quero que vocês visitem muito Petrópolis e região serrana. Mas assim, setor imobiliário, nós não somos o novo bairro do Rio de Janeiro. Nós somos cidades que têm problemas. A gente não quer só ser visto como um lugar que agora dá para construir condomínio porque tem a natureza. Senão daqui a pouco a gente está igual todos os lugares do mundo que foram devastados. Pô. A gente quer receber o desenvolvimento sustentável, planejado. Então, essas responsabilidades ambientais, urbanas, climáticas, sociais precisam andar junto.
E aí, aqui na LERJ, por exemplo, eu apresentei um projeto que não foi aprovado ainda, para dar um exemplo concreto, né? Da gente criar um programa de proteção das cachoeiras, das nascentes de rios, principalmente nas regiões que são favoráveis a isso. Costa Verde, a região serrana, a região dos lagos, o noroeste, tem muita nascente, né? Porque nossa cordilheira, ela vem dessas áreas, né? Noroeste só tem isso. Nossa, o Sul Fluminense também tem. O Sul Fluminense também tem ali, porque pega um pouco ali da Mantiqueira, tem muita cachoeira, da Bocaina também, que pega lá a Costa Verde. Tu sabe bem o que é isso, tá de Itaperuna. Minha juventude foi nas cachoeiras. Sabe bem, pô. Então eu quero provar um projeto que, além de articular melhor o que o INEA vai fazer, que é o órgão estadual responsável pelas águas, aí, pelo tratamento do meio ambiente, na verdade, né, cuidado dele, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, junto às secretarias municipais, junto às concessionárias, junto da comunidade. A gente prevê até pagamento de bolsas, para que você tenha agentes ambientais, o agricultor familiar, a pessoa que mora ali na zona de amortecimento de uma unidade de conservação. Então, assim, é possível, mas tem que ter investimento público e prioridade. Ao invés de pegar, como o governador Cláudio Castro gasta o dinheiro público com obras que nunca são entregues, com projetos que podem até causar a cassação dele, a gente está atento a isso aqui na Assembleia, você investir na comunidade, na prevenção, na preservação do meio ambiente e num futuro desenvolvimento econômico e social sustentável. Eu acredito muito nisso. Então, para finalizar, eu quero, em nome da equipe toda, agradecer ter recebido a gente com todo esse carinho aqui no gabinete, aqui na LERJ, e deixar uma mensagem final para o povo do estado do Rio, e principalmente Vossa Excelência, que representa basicamente mais as cidades dos interiores, que precisa dessa representação, porque tem muito deputado que defende só a região metropolitana e o interior fica abandonado. Então precisa dessa representação do interior e para o povo de Petrópolis. E como você imagina que deve ser Petrópolis daqui a 10 anos? O que você imagina que deve ser e como vai chegar lá, e deixar essa mensagem final aí para gente. Agradecer de novo a última hora, Rafa, você, toda a sua equipe, por essa oportunidade. Você é um cara do interior, sabe bem da importância de ter essa voz, essa chance de falar sobre os nossos problemas e as nossas possíveis ideias e soluções. E dizer o seguinte: o estado do Rio de Janeiro são seus 92 municípios. Eu sou um municipalista convicto. A vida começa nas cidades. A vida tem sentido no território. É ali que está o problema da moradia, é ali que é o problema do transporte, é ali que quem sofre racismo, sofre racismo. É ali quem sofre algum tipo de opressão, sofre opressão. É ali que a mulher que tem violência contra ela vai recorrer para um socorro. É ali o lugar onde a gente vai se educar, vai ter acesso à saúde. Então o território é tudo. E hoje no estado do Rio de Janeiro, e desde sempre, o território são as nossas cidades, que tem mais complexidade ainda nas nossas favelas, comunidades e periferias, no nosso interior. Então por isso eu estou aqui, não só para representar Petrópolis, que é sim a minha cidade, porque imagina só, como eu ia representar várias cidades sem olhar para o meu território, onde eu nasci. Mas eu tenho feito um trabalho de expansão para a região serrana, para o centro-sul fluminense, vou chegar no noroeste, já tenho um trabalho forte na Baixada, porque a gente precisa mostrar, com todo o carinho que eu tenho por essa capital aqui do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não é só a sua capital, a cidade maravilhosa. As políticas públicas precisam chegar no interior. Os investimentos em infraestrutura, em serviço público, precisam chegar nas nossas regiões, para além da região metropolitana. E isso passa pela urgência da moradia, pela urgência da mudança climática, pela urgência de garantir serviço público de qualidade, porque é isso que está interferindo na vida do povo. Claro que sofre mais a mulher, o povo preto, quem mora em periferia e quem está no interior. Mas quando a gente entende esses sujeitos e a gente vem para a Assembleia para defender as nossas cidades, eu tenho certeza que pode demorar 2, 4, 6, 10 anos, mas a gente muda a história do Rio. Enquanto isso, eu vou continuar aqui. Não só na minha caravana das cidades, porque já visitei mais de 15 cidades, não só na minha cidade de Petrópolis, na minha região serrana, mas na Assembleia, lutando contra um governo corrupto, um governo que não se preocupa com as nossas cidades e que, enfim, em breve vai responder à justiça. Yuri Moura, direto do Última Hora Online. Última Hora, notícia levada a sério.